Queridos irmãos e irmãs, para o final, porções também dessa transmissão, acabamos de ouvir o relato da paixão de Jesus, segundo Simão. E nós ficamos agora na nossa memória com a lembrança do Calvário. Podemos dizer que depois dessa narração, o Calvário está vazio. Está consumado, disse Jesus. Tudo está consumado. A obra da nossa redenção foi realizada. Jesus deu a sua vida por nós. Meus queridos irmãos, quando Jesus nasceu, ele escolheu uma cidade pequenina, Nazaré. Ele escolheu uma hora insignificante, meia-noite. Uma data que naquele momento não tinha nenhuma significação especial. E escolheu ainda um lugar escondido, uma cruz. Mas quando ele vai morrer, quando ele vai ser tratado como o opróbrio dos homens, quando ele assume sobre si os nossos pecados, não é uma cidade pequena que ele escolhe, mas é a capital, Jerusalém. Não é um momento imperceptível, mas é no clarão do dia, crucificado ao meio-dia, com o sol a pino, e morre às 6 horas. Não uma cruz, mas o alto de uma cruz. Não uma data que não tinha significado, mas a data mais própria, a Páscoa. E Jesus morreu exatamente no momento em que os cordeirinhos pascais estavam sendo imolados. Era a sua hora. Era a hora para a qual ele veio a este mundo. Toda a razão de ser da vida de Jesus era a cruz. Jesus é a criança que nasceu para morrer, veio ao mundo para dar a sua vida. É o que nós celebramos hoje. Elevado entre a terra e o céu. De alguma forma, a terra rejeita Jesus, e por isso ele está suspenso da terra. De alguma forma, mistério, o céu rejeita Jesus, e por isso ele fica suspenso. E é nessa cruz que ele dá a sua vida por nós. Ali, eles crucificaram. Mas quem, meus irmãos? Eles quem? Quem foi que crucificou Jesus? Este vai ser o assunto da nossa reflexão. E peçamos a graça àquela que nesse dia mais do que ninguém viveu o drama da paixão de Jesus. Peçamos a Nossa Senhora, meus irmãos, no início dessa pregação, que hoje, o dia em que a própria natureza ficou consternada pela morte de Jesus, o sol foi deitado mais cedo, envergonhado pela morte do seu Criador, a terra tremeu, a terra balançou, ao perceber cair sobre si as gotas do sangue de seu Deus, as pedras se abalaram, se romperam e se tremeram. Que Nossa Senhora nos alcance a graça, que o nosso coração também se abale, que o nosso coração também se comova. Ela que tem o seu coração transpassado, que ela permite que o nosso também seja transpassado pela dor da morte de Jesus. Peçamos a ela essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eles o crucificaram. Eu quero, meus irmãos, com esta reflexão, passar por aquelas pessoas que se envolveram diretamente na crucifixão de Jesus, mas a minha intenção é que nós procuremos ver em quais personagens, de alguma forma, nós estávamos presentes. O padre não pode fazer essa aplicação para cada um desses personagens, mas eu tenho certeza que o Deus que hoje rompeu as pedras também romperá a dureza dos nossos corações, para nos mostrar onde estávamos nós, em quem nós estávamos representados, ou quem nos representava no momento em que Jesus foi condenado. Eles o crucificaram. Eles, os chefes do povo, os
eles tinham que escolher entre aceitar Jesus e César, ficaram com César. E por que fizeram isso? Porque o seu coração se tornou cego. Eles estavam cegos. Há dois tipos de cegueiras. A cegueira involuntária, quando não se sabe, quando não se pode saber. E a cegueira voluntária, quando a pessoa não quer conhecer, não quer ver a verdade. E esta foi a cegueira dos príncipes, dos chefes do povo. Não quiseram mudar de vida. Jesus colocava o dedo na ferida daqueles homens. Jesus censurava os seus erros e eles não quiseram aceitar, não quiseram mudar de vida. E quem fica cego, quem não quer mudar de vida, quem não quer ouvir o que Jesus prega, termina por crucificá-lo. Eles o crucificaram. Eles, muitos do povo, não podemos dizer que foi o povo todo, mas muitos do povo sim. E meus irmãos, uma pergunta que vem a nós: faz uma semana Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido como rei, um rei muito simples, um rei pobre, que não tinha cavalo, mas usava um jumentinho, que não tinha tapetes, que não tinha flâmulas, que não tinha bandeiras. Mas aquele povo ficou tão entusiasmado para receber Jesus que improvisou tudo. Improvisou bandeiras com ramos, improvisou tapeçarias com as suas próprias vestes, e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E nos perguntamos: onde está esse povo? Onde estão aqueles que gritavam Hosana? Aqueles que faziam festa, que aplaudiam, que aclamavam ao filho de Davi? Talvez a gente possa dizer assim: não eram eles que gritavam agora crucificam. Certamente sim, eram muitos, mas vamos supor que não eram. Mas onde estavam? Por que não estavam ali dizendo ao menos ele é inocente? Nós não compartilhamos com a sua morte. Onde estavam? Foram omissos e se esqueceram de tudo que Jesus tinha ensinado. Foram ingratos. Esqueceram tudo que Jesus fez por eles. Se esqueceram do pão multiplicado. Se esqueceram de tantas curas. Se esqueceram de tantas palavras de vida eterna. Quem se esquece de Deus, quem é ingrato a Deus, quem é omisso, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, Judas o traidor. Judas, um dos 12. E quando nós falamos em Judas, logo vem à nossa mente a ambição. E de fato é verdade. Na liturgia de ontem, no ofício divino, no breviário, que é praticamente dedicado a Judas de alguma forma, sai uma expressão que diz assim: Judas mercator péssimus. Ou seja, Judas, péssimo comerciante. Porque vendeu o Filho de Deus por 30 moedas, o preço de um escravo. Judas, que sabia colocar preço em tudo. Ao ver o perfume de Maria, logo deu preço, 300 denários. Porque queria o dinheiro para si. Mas não soube avaliar a Cristo. O vendeu por 30 moedas. Deixou-se enganar pela sua ambição. Guardava o dinheiro que era dado para o uso de Jesus e o guardava para si, se apropriava. Mas meus irmãos, o primeiro pecado de Judas não foi a ambição. O começo da queda de Judas, a primeira rachadura de Judas é São João que nos conta. Foi quando Jesus prometeu a Eucaristia. Jesus multiplicou os pães, o povo quis fazê-lo rei, Jesus não aceitou, Judas já não gostou, porque Jesus já não era o rei que ele imaginava. Não aceitava que o povo chamasse de rei daquela forma. E quando Jesus fala: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, Judas não entende. Judas não aceita. E Jesus fala: entre vocês está um demônio. Ali começa a queda de Judas. Ao renegar a Eucaristia, ao não acreditar na palavra de Jesus, ele se afasta de Jesus. Mas uma coisa que nos impressiona é que Judas consegue manter uma aparência. Nenhum dos apóstolos era capaz de imaginar que Judas era o traidor.
Ele tinha uma aparência. Ele fazia até milagre, como os apóstolos fizeram ao expulsar demônios. Judas mantinha a aparência. Quando Jesus anuncia na última ceia, na véspera, quando ele diz: um de vocês vai me trair, os apóstolos não podem acreditar e não imaginam quem pode ser. E ficam tão impressionados que começam a perguntar: meu Deus, será que serei eu? Ninguém pensa na possibilidade de que seja Judas. Ele mantém a aparência. Péssimo comerciante. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu as moedas, que depois queimavam nas suas mãos. Perdeu a Eucaristia, em que ele não acreditou. Perdeu a amizade de Cristo, que ele rejeitou, Judas, rejeitou. E transformou o beijo, sinal de amizade, em senha para entregar Jesus. E sobretudo Judas perdeu a esperança. Ao ver o que acontecia, tomado de remorso, e ao mesmo tempo com o seu coração orgulhoso, Judas pensou: o meu pecado é muito grande. Jesus não pode me perdoar. Ele mal pode se salvar, ele não pode me perdoar. Quem se afasta da Eucaristia, quem se deixa levar pela ambição, quem vive um cristianismo de aparência, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, Pilatos, que aparece tanto nessa narração de São João. Pilatos que percebeu a inocência de Jesus. Pilatos tinha uma convicção: esse homem é inocente. Mas ele tinha outra convicção: eu não vou sacrificar nada por ele. E é esse o dilema de Pilatos. Ele é inocente. E Pilatos transforma Jesus numa moeda de troca. Vejam o que Pilatos diz: como eu sei que ele é inocente, eu vou mandar flagelá-lo. Por que flagelá-lo se ele é inocente? É uma moeda de troca. Eu mando flagelar, assim eu agrado o povo, mas também não mando matar. É só uma flagelação, é só uma flagelação. Mas não dá certo. O ódio do povo é tão grande que não funciona. E Pilatos começa a aumentar a sua proposta. E se recorda que ali existe um criminoso cujo nome assustava as pessoas, Barrabás, que por coincidência, o nome significa filho do Pai. Barrabás. E Pilatos então pensa: eu vou colocar uma proposta absurda e aí eu salvo Jesus. Eu vou sugerir soltar Barrabás, porque todo mundo morre de medo desse homem. E Pilatos diz: quem que vocês querem que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? E Barrabás é o preferido. E Pilatos continua sempre com essa preocupação. E quando dizem para ele se diz filho de Deus, Pilatos tem mais medo ainda, supersticioso como os romanos, mexer com a divindade. E pergunta para Jesus: de onde és? Quem és tu? E não consegue. Por mais que ele insiste, os judeus que conhecem a ambição de Pilatos usam o argumento que o convence: se tu soltas esse homem, não és amigo de César. Ou seja, liberta Jesus, que agora mesmo nós te denunciaremos ao imperador, e amanhã o crucificado serás tu. Então nesse momento Pilatos condena Jesus. E o que ele faz? Pede para trazer água, para lavar as mãos. E diz diante do povo: eu sou inocente do sangue desse homem. Ah, Pilatos, essa água não lava a tua alma. Esse ritual não te purifica. Só existe um ritual que pode te purificar, Pilatos. Só existe uma água que pode te salvar, aquela que vai brotar do coração de Cristo. Só o sangue de Cristo que pode lavar a tua alma, que pode te alcançar o perdão. Quem não está disposto a sacrificar qualquer coisa por Cristo, quem transforma Cristo numa moeda de troca com o pecado, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Barrabás, como acabamos de falar, Barrabás era um assaltante, era um revolucionário, era um homem que causava terror, causava medo pela sua violência, pela sua força. E ele alcança a sua liberdade à custa da morte de Jesus. O preço da liberdade de Barrabás foi que Jesus morresse no lugar dele. Em Barrabás está resumida a história da salvação.
Jesus que se faz o criminoso para salvar o criminoso. Assume os pecados para alcançar o perdão. Quem está disposto a ter a liberdade por qualquer preço, mesmo à custa de sacrificar a Cristo, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, os soldados romanos crucificaram literalmente a Cristo, mas eles também tiveram a sua parte na paixão de Cristo. Não, padre, mas os soldados cumpriam ordens. Sim. Quanto a crucificar Jesus lá no Calvário, sim. Mas tem uma coisa para a qual eu confesso para vocês que eu não encontro explicação humana. Um detalhe da paixão de Jesus. Que os soldados flagelassem Jesus era a missão deles. Talvez Deus não vai cobrar deles esse pecado. Mas há um pecado que sim, está na conta dos soldados. A coroação de espinhos. Pilatos mandou flagelar Jesus. Não existia essa punição de coroar alguém de espinhos. Na cabeça de quem, meus irmãos, pode passar uma ideia dessa, de fazer uma coroa de espinhos? A gente termina falando isso com uma naturalidade tão grande, porque não pensamos no que significa isso, levando em conta a sensibilidade da cabeça, o sentido da coroa, e fazer uma coroa de espinhos, para um ritual de comédia, para burlar daquele que é o Rei da Glória. Só existe uma explicação para a coroação de espinhos: a inspiração diabólica naqueles soldados. Eles o crucificaram, porque a coroação de espinhos foi uma maldade diabólica executada pelos soldados romanos. Zombaram de Cristo, zombaram do seu reino. Quem não afasta os seus pensamentos, quem zomba de seu próximo, quem humilha o seu irmão, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, os discípulos, que abandonaram Jesus. Todos o abandonaram. Por medo, por segurança própria, o abandonaram. Fugiram como crianças assustadas. Deixaram Jesus sozinho no Horto das Oliveiras. Inclusive Judas também fugiu. Ele aponta Jesus e foge, e todos os outros fogem. Todos fugiram. E fugiram por quê? Porque não vigiaram com Cristo. No momento em que Jesus rezava na sua agonia, eles dormiam. Estavam cansados sim, mas Jesus falou: fiquem aqui, vigiem comigo, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. A tentação estava chegando. Quem não vigia, quem não reza, quem não fica próximo de Cristo, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, Pedro, o coitado do Pedro. E Pedro crucificou a Cristo na sua negação. E o grande problema de Pedro foi a sua presunção. Foi a confiança que ele tinha em si. Pedro estava muito seguro de si. Jesus tinha dito: tu és a pedra, tu és o rochedo, sobre ti eu vou construir a minha igreja. E Pedro se sentia forte. Foi no meu barco que ele fez o milagre. A mim ele chamou de Pedro. As respostas que ele dava para Cristo, e Jesus elogiava: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro confiante de si, tão confiante de si, que ele comete a grande temeridade de quando Jesus fala assim: Pedro, eu rezei por você. O que São Pedro fala para Jesus? Senhor, traduzindo, né? Não precisa não, Jesus. Porque ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. O que significa isso? Não precisa rezar por mim. Eu darei a minha vida por ti. A presunção de Pedro. Um detalhe, quando Jesus fala na última ceia: um de vós me há de trair. E os discípulos começam a perguntar: meu Deus, serei eu? Pedro não faz isso. O que é que Pedro faz? Ele não pensa na possibilidade de que seja ele. E ele fala com João, pergunta para Jesus quem é. Porque ele queria tomar providência. Ele queria saber quem era o traidor, mas não passava pela sua mente que ele podia ser o traidor, porque foi. O traidor que nega é também traição. Ele era tão confiante de si, que nem quando Jesus anunciou a traição de Judas,
Pedro pensou assim: eu vou me cuidar, porque posso ser eu, confiante de si. E quando Jesus vai preso, São Mateus fala, São Pedro foi para ver o fim. Como é que ia acabar aquilo? E um detalhe, São Pedro acompanhou a paixão de Jesus de longe. Acabamos de ouvir São João dizendo, Pedro ficou de longe, não quis se envolver. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira santa, aprendamos de Pedro essa lição: não existe seguimento de Cristo de longe. Ou seguimos a Jesus de perto, ou dizemos claramente, não te seguirei. Não tem como seguir Cristo pela metade do caminho, ou somos dele ou não somos. Quem confia demasiado em si, quem não reza, quem segue a Cristo de longe, termina por crucificar a Cristo. Eles o crucificaram. Eles, os ladrões. Jesus foi condenado e crucificado entre dois ladrões, na expressão, se não me falha a memória, de São Bernardo, para indicar que ele era o pior dos dois, por isso estava no meio. E aqueles ladrões também crucificaram a Cristo, porque Cristo morreu pelos pecados deles também, e crucificaram a Cristo porque eles também insultaram a Cristo. Aquele que hoje nós chamamos de bom ladrão, e é bom só porque se converteu, e não porque é ladrão, também insultou a Cristo, como São Mateus nos relata, mas depois ele foi transformado pela graça. E agora aqui já é um personagem diferente na paixão de Cristo, um personagem que já nos traz esperança. Aquele homem, meus irmãos, na hora da morte, praticou todas as virtudes em grau heróico. A gente sabe que para um santo ser canonizado, uma pessoa ser canonizada, ela tem que praticar as virtudes em grau heróico. E o bom ladrão as praticou. E por isso ele foi canonizado. E foi canonizado pelo próprio Cristo, que disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o único santo que foi canonizado diretamente por Jesus. E aquele homem praticou todas as virtudes. Primeiro, ele defendeu Jesus, aquilo que os discípulos não fizeram, aquilo que o povo escolhido não fez, aquilo que os chefes do povo não fizeram, ele fez. Ao ouvir os insultos, sobretudo do seu companheiro, ele falou, mas nem tu temes a Deus, estando sofrendo esse suplício. Que mal ele fez? Ele defendeu a inocência de Cristo. Ele praticou, ele se arrependeu, ele aceitou o sofrimento como penitência. Ele disse, nós merecemos o castigo que estamos padecendo. Ele, o bom ladrão, podia se antecipar a São Paulo e falar, eu estou crucificado com Cristo, porque a cruz dele foi uma cruz que o salvou. Nós merecemos o suplício que estamos sofrendo, penitência. Ele fez um ato de fé. Ele olhou aquele homem ali abandonado de todos e acreditou que aquele homem era rei. Ele fala do reino de Cristo, quando chegares no teu reino. Ele praticou a esperança. No meio do sofrimento, no meio da dor, e vendo Jesus sofrendo tanto quanto ele espera um reino que pode vir. E espera na bondade daquele homem. O bom ladrão conseguiu ver através do sangue, através do sofrimento, que ali estava o Filho de Deus. E por isso ele faz para Jesus esse pedido tão bonito. Senhor, lembra-te de mim ao chegares no teu reino. Um homem crucificado, abandonado de todos, motivo de zombaria. E aquele ladrão diz para ele, lembra-te de mim ao chegares no teu reino. Todas as virtudes esse homem praticou e por isso mereceu a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Existe um grande pregador, o Padre Vieira, que gostava de fazer uns trocadilhos, que diz assim, o credo diz, digamos na expressão latina, Jesus desceu aos infernos, ou seja, desceu às regiões inferiores, a mansão dos mortos, o lugar dos mortos, não o inferno propriamente. E aí o Padre Vieira fala assim, como que Jesus fala para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, se Jesus desceu à região dos mortos, às regiões inferiores? E aí completa o Padre Vieira, porque estar com Cristo, mesmo que seja no inferno, o inferno se torna paraíso. Estar com Cristo, seja no sofrimento, seja na dor, seja no caos, seja nas trevas, tudo isso se torna paraíso,
porque Cristo transforma tudo em paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Eles o crucificaram. Madalena, pecadora, de quem Jesus tinha tirado 7 demônios. Ela crucificou a Cristo porque ela pecou. Ela crucificou a Cristo porque ela vendeu o seu corpo. Ela crucificou a Cristo porque deixou que seu corpo fosse templo do demônio. E quem usa do seu corpo contra a lei de Deus, quem se esquece de Deus e profana o seu corpo, termina por crucificar a Cristo. E Madalena, Deus pediu dela, exigiu dela um grande sacrifício, que é chamado deserto de Madalena. Ela teve que ver o preço do seu pecado morrer diante dela e ela não poder fazer nada. Ela teve que estar ali, por um lado a Santíssima Maria, e por outro lado a pecadora Maria, assistindo à morte de Jesus e não podendo fazer nada, para que ficasse gravada na sua mente quanto ela tinha ofendido a Deus. Mas quão grande era o amor de Deus, que mesmo com tantos pecados, ela podia ter a salvação. Eles o crucificaram. Eles. E agora, meus irmãos, não se assustem com o que o padre vai falar. Não me tirem pedras, não me atirem pedras, me deixem ao menos explicar. Eles o crucificaram. Nossa Senhora. Como, padre? Sim. Ah, claro, o padre não precisa nem dizer que agora é na mesma forma como os que nós acabamos de ver. Mas a Virgem Maria, com uma fé maior do que a de Abraão, e provada mais do que Abraão, teve que sacrificar o seu filho. Abraão, Deus manda que leve o seu filho até o alto do monte, carregando a lenha sobre os ombros, como Jesus, imagem de Jesus, e lá manda que ele o coloque sobre a lenha, acenda ali o fogo, pegue a faca, levante a faca, e na hora que ele está descendo a faca, o anjo segura a mão e diz: basta, Abraão, a tua fé está comprovada. Com Maria, não tem essa mão. Com Maria não aparece um cordeiro para ser imolado. Com Maria, Deus não diz no momento decisivo: basta, não! Ela teve que sacrificar o seu filho no seu coração. Ela teve que aceitar. Nossa Senhora não estava ao pé da cruz, revoltada com a morte de seu filho. Não, estava dolorosa, com o coração transpassado, sim. Mas revoltada não. Era o caminho da cruz. Quanto Jesus não conversou com Maria sobre essa hora? A minha hora. E meus irmãos, pasme-se o céu, pasme-se os anjos e pasme-se a terra. Mas se, por um absurdo da nossa imaginação, os soldados romanos não crucificassem Jesus, e o pai dissesse: Maria, crucifica-o. Desculpem as mães por ouvirem isso, mas a Virgem Maria o faria. Claro que é uma hipótese absurda, mas a sua fidelidade a Deus era tanta que ela faria aquilo que Deus pedisse dela, até onde Deus mandasse. Claro, não repito, um absurdo, mas para entendermos a grandeza da fé de Maria. Eles o crucificaram. O Pai entregou o seu filho. E aí chegamos no auge do amor de Deus. E agora temos que dizer, no auge do amor de Deus, não pelo seu filho amado, mas por nós. E aí somos tentados a dizer: mas Senhor, então o Senhor me ama mais do que Jesus? Vejam quanto Deus nos ama, meus irmãos, que nos deixa ao menos com essa dúvida. Jesus mesmo que disse: Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu próprio filho. Quase dizendo: amou mais a vocês do que a mim. O Pai sacrifica o seu filho. O verdadeiro Abraão é o Pai do céu. E ali o anjo não vem segurar a mão. Ali não há cordeiro, como eu disse. Ali o filho é imolado. Ali o filho morre. Meus queridos irmãos, para nós terminarmos, 3 pensamentos de esperança para nós. Porque diante de tanto sofrimento, de tantos erros e pecados, que podemos ver também em nós, em quantas pessoas nós não nos reconhecemos nessa reflexão, poderíamos ser tentados a fugir de Cristo como Judas, a não acreditar no perdão, a achar que nossos pecados são muito grandes. Não corram, não vão embora, esperem.
Na cruz há 3 sinais de esperança. Deus de braços abertos, Deus com o coração aberto, Deus com a cabeça inclinada. 3 gestos de esperança, braços abertos. E aí eu me lembro da chegada do filho pródigo. Como que o pai o recebe? Com um abraço. Jesus morreu com os braços abertos, no alto de uma montanha, ao meio-dia, como se aquela montanha fosse o cume da terra, abraçando a humanidade. Todos que se aproximarem hoje de Cristo, com o seu coração contrito, será por Ele abraçado. Deus com o coração aberto, do lado de Cristo, ou melhor, na cruz o soldado abre o lado de Cristo, e dali jorra o sangue e a água. E é por isso que hoje começa a novena da Divina Misericórdia, para terminar na 8ª da Páscoa. O sangue e água que nos lavam, o coração de Deus está aberto, o lado está rasgado, nós temos acesso a Deus pelo seu coração, Ele nos abre os braços, Ele nos guarda em seu coração, não há portas nesse coração, para que possa sair a misericórdia, e para que nós possamos entrar. Finalmente, Deus inclina a cabeça. O que significa inclinar a cabeça para a frente? É dizer sim. E é assim que Jesus morre, num gesto de dizer sim. Senhor, eu pequei tanto, eu vos ofendi tanto, será que tem jeito para mim? Sim, meu filho, olha a minha cabeça inclinada. Mas eu já voltei tantas vezes ao pecado, mais que Pedro, mais que tantos discípulos, será que eu ainda posso mudar? Sim. Será que meu pecado não é maior do que a vossa misericórdia? Será que a vossa misericórdia é tão grande, capaz de perdoar até a mim? Sim. Sim, hoje é sexta-feira santa, hoje Deus inclina a cabeça em direção à terra, olha para nós e nos diz sim. E Ele nos convida a ir até Ele. E onde que nós o encontramos? Nos braços de Nossa Senhora. Quando Ele veio ao mundo, os primeiros que o viram nos braços de Maria. Uma criança tão bela, tão terna. É a cena do Natal. Quando Ele sai desse mundo, nós o devolvemos ao colo de Maria. E ela olha para nós e fala: eu dei para vocês uma criança tão bonita, e é assim que vocês devolvem meu filho? É assim que eu o levo para a sepultura? Mas ela é mãe, e ela pede a seu filho por nós. E ela também inclina a cabeça e diz: sim, eu conseguirei para vocês o perdão, eu conseguirei para vocês a salvação. Façam o que meu filho disser, não crucifiquem mais a meu filho, mudem de vida, que essa sexta-feira santa seja um marco na vida de cada um. Mudem de vida, mudemos de vida, vivamos a nossa fé. E também um dia, na hora derradeira, Jesus dirá para nós: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.